Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve no canal, já deixa aquele joinha, deixa aquele emoji aí, como está a sua vida hoje? O que você está sentindo hoje? Deixa aí pra mim, tá bom? Bom, se você também acha que conhece alguém que deva ouvir nossas histórias, compartilha esse vídeo com ela. Sim, com ela ou com ele. E se você quer mandar as histórias pra gente, o e-mail tá aqui embaixo no box de informação, daniresponde@hotmail.co.uk. Tem também meu Instagram, @danidelans, para vocês me seguirem lá. Lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Mas bora lá para nossa história de hoje. Meu nome é Alice, atualmente tenho 41 anos. Gostaria de te contar a minha história. Gostaria de dizer que eu amo o jeito que você conta as histórias. E por isso eu resolvi escrever para você. Vamos lá. Eu venho de uma família muito humilde. Eu sou a segunda de 4 irmãos. Meu pai era padeiro, era muito trabalhador, mas muito mulherengo. Ele sofria muito com o vício do álcool. Minha mãe era faxineira, muito trabalhadora também, muito bonita e muito cobiçada. Com o tempo, o vício do meu pai cada vez mais piorava. Ele batia na minha mãe na nossa frente. Ele quebrava a casa toda e por diversas vezes meus irmãos entraram em brigas. Pois meu pai batia na minha mãe a ponto de quase matá-la. Por conta disso, eu adquiri crise de ansiedades. Eu tinha 10 anos de idade. E aí os problemas só aumentaram. Os bloqueios mentais na escola vieram. Eu não conseguia passar de ano. Eu cheguei a ficar 3 anos na mesma série. Meus irmãos choravam muito na escola. Minha irmã mais nova ficou desnutrida. Um dos meus irmãos teve um problema intestinal que ele evacuava o tempo todo em quantidades extremas. E por conta disso ele apanhava muito. Meu pai colocava ele no chuveiro gelado e batia muito nele por conta desse problema dele. Por conta disso ele teve muitos traumas. Ele nunca quis ser pai por conta dos traumas que o meu pai causou para ele na infância. Sempre isolado na dele, conversava pouco. Hoje em dia ele continua sendo assim, porém ele já se casou e se formou num excelente pai. Meu irmão mais velho, que sempre batia no meu pai para defender minha mãe, cresceu e hoje também é um homem casado e muito trabalhador. Vale lembrar, Dani, que nós 4 cuidávamos um dos outros. Meus pais nunca casaram, moraram juntos por 13 anos. E após 13 anos, meu pai deu uma crise de ciúmes numa festa infantil que minha mãe tinha levado eu e meus irmãos e bateu muito nela. Por isso ela desceu, foi embora, pegou nós 4 e foi para casa da minha avó. E lá começou um outro pesadelo. Lá nós não éramos bem-vindos. Minhas tias implicavam o tempo todo comigo, com os meus irmãos. Diziam que a gente era criança boba, deixava a gente com fome. Minha mãe saía para trabalhar, deixava nosso café. Elas iam lá, pegavam antes que a gente acordasse. Por conta disso, passávamos o dia inteiro com fome. Íamos nos vizinhos pedir para brincar só para comer. Passávamos muita humilhação. Tinha uma vizinha que chamava a gente de ratos fedidos. Além disso, a minha avó, na casa dela morava 15 pessoas. E eu, com apenas 11 anos, virei escrava das minhas tias, pois a minha mãe trabalhava o dia todo e elas me colocavam para lavar pias e pias de vasilhas. Roubavam roupas minhas para as filhas dela e para ela roubavam as coisas da minha mãe. Gente, era um pesadelo. Logo após, minha mãe me deixou aos cuidados de uma moça e eu não me recordo muito bem quanto tempo eu fiquei nessa casa. Mas essa moça era boazinha e cuidava de mim. Os meus irmãos do meio, o meu irmão do meio que tinha infecção intestinal, ele foi morar com minha tia e o meu irmão mais velho ficou com meu pai. E a minha irmã mais nova ficou com a minha mãe. Eu não sei exatamente quanto tempo a gente ficou todos separados assim, cada um numa casa. Eu sei que meu pai então decidiu ir embora para Minas. Lembro que tínhamos uma casinha de 1 cômodo, 1 banheiro e outra casinha de 3 cômodos e 1 banheiro. E assim que meu pai foi, ele decidiu vender a de 3 cômodos. Então minha mãe pegou nós 4 novamente e fomos morar na casinha de 1 cômodo e 1 banheiro. Ali passamos tudo, falta de tudo.
Às vezes tínhamos água doce no café da manhã ou angu doce. Dani, foi muito sofrido. Nessa época, minha mãe tinha 24 anos e a gente ficava todos ali com fome, sem saber o que fazer. Eu chorava muito porque eu queria muito um pão. Meu pai saía para vender latinhas para comprar um pão e agora nem pai a gente tinha nessa época. Era só eu, minha mãe e meus 4 irmãos e era muita fome. A minha mãe ela ficava desesperada. Ela era muito carinhosa, ela não batia na gente. Ela trabalhava muito, mas ela ganhava pouco. Aí ela começou a trabalhar de faxineira de dia e passadeira à noite. Como ela era jovem, ela logo conheceu um novo namorado. Ela passava dias na casa dele e nós 4 em casa, um cuidando dos outros. Bom, a tão temida adolescência chegou. Eu mal podia imaginar o que me esperava. Com 13 anos de idade, uma tia me levou num pagode do bairro que a gente morava e lá eu vi um rapaz, eu gostei dele e comecei a ir sempre nesse pagode. Até que um dia ele pediu para ficar comigo e nós começamos a ficar. Ele queria namorar, mas minha mãe não queria. Ela ia atrás de mim, me dava uns sacodes, mas no final a gente namorou. Ele me dava vários bolos, Dani. Eu me arrumava, ficava lá no portão esperando e ele não aparecia. Teve um dia que eu fiquei das 7 horas da noite até a meia-noite e ele não chegou. Ele fez isso por várias vezes. E eu não percebia os sinais. Eu tinha 15 anos. Eu descobri então que eu estava grávida. A família dele queria que eu casasse com ele para poder morar na casa da mãe dele. Pois eu morava numa barraquinha de telha que não dava para eu morar lá com o bebê. Mas para morar na mãe dele só se a gente fosse casado. Dani, nessa época minha mãe vendeu o nosso cômodo com um banheiro que meu pai tinha deixado, então moramos de aluguel nesse barraco. Observação, sobre o cômodo que meu pai deixou, minha avó disse que para minha mãe vender, pois a gente estava ficando muito sozinho, muito jogado na rua. Aí minha avó deu um cômodo para minha mãe e falou com a minha mãe para vender o cômodo dela, pegar o dinheiro e aumentar esse cômodo que a minha avó tinha dado. Minha mãe pegou um pouco de dinheiro, foi para Cabo Frio, ficou lá 30 dias, deixou cada filho com um parente. A outra parte do dinheiro ela deu para um pedreiro fazer a tal obra. Ele gastou todo o dinheiro e não fez obra nenhuma. Ai, ai, ai. A minha avó então deu uma bronca na minha mãe e disse para ela pegar os 4 filhos e ir embora de lá porque ela não queria mais. E foi aí que viemos então para esse bairro e alugamos essa barraquinha onde moramos lá até eu engravidar. Minha mãe disse que mesmo grávida eu não precisava casar por causa do filho, que ela ia alugar uma casa maior para o meu namorado ir morar com a gente e dividir as despesas. Então ele ficou lá 3 meses. Ele não deixava eu ir nem no portão. Eu não podia ter amigas, nem ver vizinhos. Eu pensava que ele me amava. Pensei, nossa, esse homem me ama tanto que ele só me quer para ele. Eu era uma joia guardada. Com 9 meses de gestação, eu descobri que ele namorava minha vizinha. Daí tivemos uma briga, ele voltou para casa da mãe dele e eu fiquei com a minha filha nos braços. Dani, quando minha filha tinha 1 mês, fomos passar Natal na casa da família do namorado da minha mãe. E lá eu conheci um irmão do namorado da minha mãe. E aí começou a outra parte da minha história. Em 1998, ele foi na minha casa pedir a minha mãe para me namorar. Minha mãe autorizou. Foi bem turbulenta essa fase, pois o pai da minha filha vivia na gandaia, fazia farra, mulheres, drogas. E eu sempre ficava pensando que eu queria criar minha filha com o pai dela. E nessa, eu sempre terminava com esse cara, vamos chamar ele de Romeu, meu namorado, e o pai da minha filha, José, tá? Então eu ficava naquela indecisão gigante se eu queria ficar com o Romeu, que era um homem trabalhador, estudioso, né? Ou ficar com o José, que era um narcisista maluco problemático. Ele era muito complicado, mas o José era o pai da minha filha e na minha cabeça eu queria criar minha filha junto com o pai dela. Eu namorei um ano Romeu entre idas e vindas. Depois de 1 ano, um velho amigo, Gabriel, reapareceu. Ele ia sempre à minha casa, pegava minha filha com 1 ano e 3 meses, levava para passear, levava ela no mercado, comprava Danone,
leite, essas coisas. A minha mãe adorava o Gabriel, pois ele me ajudava muito com a minha filha. E era isso que eu precisava na cabeça dela. O Romeu não podia me ajudar em nada, pois o pai louco dele pegava o dinheiro dele todo para gastar nas despesas da casa. Nessa eu terminei com o Romeu e iniciei um relacionamento então com o Gabriel. Era um relacionamento sob pressão. Eu trabalhava num shopping, porém eu ganhava muito pouco. E eu precisava de ajuda, mas eu gostava muito de Romeu. Então eu namorava Gabriel, pois era o genro que minha mãe queria. Mas sempre que eu estava folgada financeiramente, eu terminava com Gabriel e voltava com Romeu. Conclusão, Alice não sabia o que ela queria. Nessa ida e vinda, conheci Geraldo. Ele tinha nessa época 58 anos e eu 17. Geraldo, eu não tive nada com ele, não tive relacionamento. Mas acabei me tornando financeiramente dependente dele. Ele pagava minha água, minha luz e comprou a minha casa. Ele vestia eu e minha filha porque ele gostava de mim. E minha mãe precisava de ajuda. Ela queria que eu ficasse com ele, mas eu não quis. Isso durou um tempo. Acabou que novamente eu volto para Romeu. E era muito louco isso, gente. Pois sempre que Geraldo ia na minha casa levar algo, Romeu se escondia, como ele não podia. Tipo assim, quando o Geraldo chegava, o Romeu se escondia. Por quê? Como o Romeu não ajudava ela em nada, ela falava, se esconde porque Geraldo não pode ver que eu tô com alguém aqui, né? E acabava que Romeu se passava por meu primo. Meu namoro com Romeu durou 6 anos. E eu com Geraldo ficamos 5 anos. Até que um dia, do nada, ele sumiu da minha vida. Foi aí que eu conheci outro homem, Matheus, que por sinal era sobrinho do novo namorado da minha mãe. E o ciclo só se repete. Aí conversei com o Romeu, disse que eu queria ter uma casa, uma estabilidade, que eu amava ele, mas não podia ficar com ele do jeito que estávamos, pois a minha mãe não queria mais que a gente ficasse juntos, pois ele não me ajudava em nada. Ele disse que não queria isso porque ele queria estudar, ele não estava na mesma fase que eu, então eu decidi seguir a minha vida e dar uma chance então a Matheus. Com 2 meses de namoro com o Matheus, descobri que eu estava grávida. Mas nessa altura, meu filho era de quem? De Romeu. Pois eu e Matheus não tínhamos ainda nem tido relação sexual. Então eu liguei para Romeu, falei que eu não queria o filho, que eu queria tirar, né? Pois eu já tinha uma filha de 5 anos e eu não tinha condições financeiras nem emocionais para ter outro filho. Ninguém conhece a palavra anticoncepcional, né, Alice? Só falando assim, sabe? Para vocês lembrarem. Romeu me deu o dinheiro para comprar um remédio abortivo. Eu cheguei aí numa farmácia e encomendei o remédio para pegar no outro dia. E assim que eu saí da farmácia, uma amiga me ligou para eu viajar com ela para São Lourenço, para ajudar ela na mudança, pois ela tinha alugado uma casa pela internet e ia se mudar no dia seguinte. Então fomos na traseira do caminhão baú, 11 pessoas, um carro, vários cachorros, eu e minha filha. Chegando lá, a proprietária desistiu de alugar a casa quando ela viu aquele tanto de gente. Não tínhamos muito o que fazer, então essa amiga me pediu o dinheiro do remédio emprestado, já que eu não tinha ido buscar, então emprestei a ela. Ela alugou 2 kitnets, uma para as pessoas e uma para os móveis, e ali ficamos quase um mês, pagando diárias, até que o dinheiro acabou. E ela todos os dias me perguntava se eu tinha desistido de tirar o bebê, e eu falava que eu não queria aquela criança, até que ela ligou para minha mãe, falou que eu estava com medo de voltar grávida, que eu queria tirar o bebê, e minha mãe pediu para eu ir para casa e não fazer nada até chegar lá. Essa minha amiga arrumou o dinheiro emprestado e me mandou de volta para minha casa com a minha filha. Nessa altura, eu já tinha 21 anos, minha filha 5 e eu grávida novamente, e mãe solteira novamente. Minha mãe ligou então para Romeu, ele disse que iria assumir a criança. Ficamos até os 6 meses de gestação juntos. Com 6 meses tivemos uma briga e eu acabei voando nele e ele resolveu ir embora. No 7º mês de gravidez, ele prometeu me dar um dinheiro para comprar as coisas do bebê. Eu liguei para ele para saber e ele falou que iria me dar o dinheiro. Me deu metade do valor que ele tinha prometido e disse que era para eu me virar com aquilo.
Nisso ele virou as costas para ir embora. Eu fui até o portão levar ele. Foi quando ele olhou para trás e disse para eu parar de andar atrás dele, tá? Igual um cachorro. Foram 9 meses de muita dor, muito vazio, muita tristeza. E lá estava eu e minha filha. Com o dinheiro que ele me deu, eu comprei um berço, uma cômoda de segunda mão e comprei o básico, tudo simples e barato, para o neném nascer. Quando eu estava no 8º mês, aquela minha amiga que eu viajei com ela para ajudar, me ligou e disse que queria me ver. Depositou um dinheiro para eu ir lá ver ela. E quando eu cheguei, fui muito bem recebida. Ela montou uma mesa farta, pois ela sabia que eu estava passando muitas necessidades. Depois de muita conversa, eu descansei. No outro dia de manhã, ela me chamou para ir até a cidade. Ela comprou várias roupinhas para mim, pro meu bebê. Fez um enxoval muito legal. Várias coisinhas. Eu não tinha nada. Então eu voltei, consegui arrumar a bolsa do bebê e comecei a sentir contrações. Mas eu não tinha dinheiro nem para ir para o hospital nesse dia. Então no dia 13 de novembro de 2003 eu fiz um bolinho de aniversário para minha filha e justo na hora dos parabéns as contrações aumentaram. Meu cunhado me levou para o hospital e no dia seguinte nasceu minha segunda filha. Foi um parto sofrido, mas traumatizante. Foi um parto normal. Me deixou mal pelos 10 anos. Não bastava toda aquela dor do parto, eu passava ainda pior. Romeu dizia que ia me tomar a menina no hospital e eu não ia conhecer nem ela. Acabei então pensando que toda aquela dor era ele mandando pessoas irem lá judiar de mim. 2 dias depois eu tive alta, fui para casa da minha mãe e avisei ele que o bebê tinha nascido. Dani, Romeu visitou a filha quando eu cheguei do hospital e sumiu por muito tempo. Até quando minha filha completou 1 ano e 8... Aí ele sumiu. Desapareceu. Até que quando a filha dela completou 1 ano e 8 meses, ela conheceu um outro homem, Pedro. Bom, ela conheceu o Pedro através de uma amiga. Ela apresentou Pedro às filhas, namoramos por 8 meses, ele me pediu em casamento. E eles acabaram se casando. Ela casou na igreja, de vestido, tudo. Ele falou que ia ser pai para as meninas. Parecia um final feliz, né? Mas não. Com 3 meses de casamento, começou a aparecer os problemas. Eu descobri que Pedro era viciado em site pornográfico. Então eu dormia e ele passava a noite com mulheres na tela do computador. Com 1 ano de casado, tivemos nossa primeira separação. Foi aí que em cultos do lar, que eu ia com umas amigas da igreja, conheci... Porra, mulher, mas tu também, hein? Conheci Luan, que era irmão de uma das amigas de oração. Luan era recém-separado de um noivado e eu um casamento falido, com apenas 1 ano. Então pedi a separação e comecei a me relacionar com Luan. Luan era um rapaz solteiro, não tinha filhos, era trabalhador, bonito. Ele gostava muito de mim e das minhas filhas. O mundo era mais colorido com ele. O problema era a família de Luan. O meu ex viciado em site pornográfico, que ainda me ameaçava, né? Nessa altura do campeonato, ele vivia me ameaçando, mas eu já estava 1 ano separada dele. E eu estava cansada, pois minha família não aceitava esse meu relacionamento. Meu ex-marido, ele não me dava sossego 1 minuto. Como eu era da igreja, as irmãs diziam que eu tinha que voltar para o meu ex, que era certo, que eu deveria orar para Deus libertar ele desse tipo de problema que ele tinha com esses sites aí de mulheres. Então eu estava com Pedro, né? Mas na verdade eu estava com Pedro orando, pois nessa época eu já gostava de Luan. Então ela volta lá pro Pedro, né? Que ela se casa, porque a igreja falou que era para ela voltar, mas ela gostava do outro. Bom, foi aí que eu tive minha 3ª filha, com o Pedro. Então eu pensei, agora vai dar certo, pois ele teria a filha dele, né? E uma filha a mais vai mudar tudo. Só que não, né, gente? Pedro começou a piorar muito. Ele não me ajudava em nada em casa. Eu tinha que arrumar tudo.
3 filhas para cuidar. Nessa altura, minha primeira filha já tinha 13 anos. Ela estava uma adolescente rebelde. Eu adquiri síndrome do pânico. Então, resolvi me divorciar. Resolve se divorciar e volta para um apartamento, né? Aluga um apartamento menor, tá? Nisso, a filha dela mais velha começou a namorar com pessoas que eu não queria. E tudo estava cada vez mais difícil até que a minha filha engravidou com 15 anos. Teve um aborto espontâneo aos 6 meses de gravidez. Dani, eu nunca vi isso na minha vida. Até hoje não sabemos nada, nem sobre a médica que fez a curetagem, né? Nem o que aconteceu. Mas vou dar uma resumida agora. Atualmente eu tenho 41 anos, sou capricorniana igual você. Tenho 3 filhas e 3 netas. A mais velha se tornou uma mãe maravilhosa. Tem um casal de filhos, é casada e tem a vida dela. Vive super bem. A do meio é casada, tem uma filha, tem a família dela, faz faculdade de Direito. Lembrando que Romeu viu a filha acho que 4 vezes até hoje. Ela tem muita mágoa de Romeu por causa disso. A mais nova tem 12 anos, é muito estudiosa, mora comigo e é muito calma. Ela diz o seguinte, ela não se curou até hoje 100% de ansiedade, pânico, tudo isso que ela passou, né? Já tem 12 anos isso, mas hoje ela consegue trabalhar, cuidar da casa e da minha filha. Acabei de passar por mais um relacionamento e gostei de citar esse último para fechar um pouco minha história. E ela disse que um dia chamou um Uber, né, que é um aplicativo, e o motorista se chamava Juliano. Juliano, então, aparentou ser um cara muito simpático, me contou na viagem que tinha 2 anos separado, um casamento que durava 15 anos. Contei um pouco da minha vida, ele perguntou se poderíamos se encontrar para uma conversa, pois o assunto estava legal. Então, no dia seguinte, Juliano me pegou no serviço e continuamos a conversa. Até hoje eu me pergunto o que me prendeu a Juliano. Ele tem 45 anos, 2 filhos, mão de vaca, o mais estranho, não gostava de contato nem com a família dele. Sempre ele e os filhos. Juliano não me agradava em nada, não tinha nunca uma surpresa, um lanche de casal no fim de semana, não tinha carinho, não tinha atenção, não tinha tempo, não tinha nada. E se passou um ano. Eu fiquei num relacionamento onde só eu me esforçava. Eu que comprava lanche, eu que cuidava da casa dele, eu que cuidava dos filhos dele, eu que dava mimos para agradar, eu que pagava o Uber para casa dele, porque nem no serviço o Juliano podia me buscar. Chegou então um ponto que eu criei coragem, falei umas verdades para ele e vim embora. Ele veio atrás querendo voltar, mas eu acho que não vale a pena. Ele não largou a ex-esposa, ele tem contatos desnecessários com ela, pois os filhos já são grandes. Ele não me aceitou no Facebook nem no Instagram durante esse 1 ano de relacionamento. O celular dele é cheio de senha. Me parece que ele mente muito. Tivemos bastante término nesse 1 ano. Nos gostamos, mas somos muito diferentes. E quando eu termino, ele chora. Diz que vai mudar, mas não muda. Dani, o que a vida e Deus ainda tem pra mim? Um dia eu vou voltar aqui para contar a história das minhas filhas. Romeu nunca mais apareceu. Espero que um dia ele veja a filha formada. Sinta orgulho da menina que eu criei sem ter a presença dele, pois tudo que ela queria era afeto e amor. Ela não queria dinheiro, ela queria que o pai tivesse orgulho dela. Bom, ela diz que as filhas são independentes, se tornaram uma mulher maravilhosa, né? Pedro, ele ainda é presente na vida das filhas. É um pai presente, principalmente para a mais nova. Acompanha ela em várias coisas, passeia com elas. E nós nos casamos e nos divorciamos 2 vezes, mas somos amigos. Nos ajudamos independente de tudo que aconteceu. E esta foi a minha história. Amiga do céu, deixa eu falar uma coisa pra você. Ainda bem que já passou, né? Mas você já tem aí esse Juliano em vista. Vamos parar de achar que um homem pode fazer tudo na vida da gente. Que a gente necessita de um homem pra ser feliz e não é. Você pulou de relação pra relação aqui e só veio embuste, né?
Só veio que não prestava. Gente, chega uma hora na vida da gente que a gente tem que dar um tempo, sabe? Dá um tempo pra gente ficar sozinha, pra gente respirar, pra gente entender o que tá acontecendo, pra gente rever as nossas prioridades, sabe? Lembra uma Alice que falou uma vez que ela tem uma lista de coisas que são, tipo, primordiais numa relação e coisas que são inaceitáveis numa relação. Então você teve aqui várias relações e nenhuma delas parece que fez bem pra você, né? Você fez um ciclo aí. Você conhecia um, saía, conhecia o outro, saía, conhecia o outro, saía, né? Então, assim, dá um tempo pra você. Esse Juliano aí já descarta, sabe? O cara tá 1 ano com você, mão de vaca. Só de ser mão de vaca já não ia querer. O cara que nem te aceitou no Facebook, não te aceitou nem no Instagram, tipo, Dani, isso é bobeira. Não é bobeira. Se você tá namorando o cara, eu não acho que você tem que ter senha disso aí, eu não acho não, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. Eu, sinceramente, meu celular tem senha, o do Marcos também. Não é que eu tô escondendo algo de alguém. É porque eu acho que todo mundo tem que ter a sua individualidade. Ninguém tem que pegar meu celular e ficar olhando o que eu tô falando, o que eu tô mexendo, o que eu tô... Eu vejo assim, tá? Agora, se um dia eu desconfiar do meu marido, que ele deve ter 100, tá fazendo 1001 coisas, aí eu já vou ficar com a pulga atrás da orelha. Mas aí eu vou pegar o celular dele pra ver? Não, porque um homem que me dá dor de cabeça, ele não tem nem que estar comigo. Então, por certeza que talvez eu não esteja nem com ele, né? Então, gente, eu acho o seguinte, é muita fome de ter um homem na vida. Vocês estão me entendendo? Amiga, é muita coisa, toda hora você querer estar com alguém. E não é assim, sabe? A gente não precisa, tá? Às vezes a gente tem que dar um tempo pra gente, a gente tem que dar um tempo pra nossa história, a gente tem que dar um tempo assim, o que eu quero pra minha vida, né? Que tipo de homem eu quero deixar entrar na minha casa? Você tem, querendo ou não, você tem aí 3 filhas, né? Então, assim, é muito perigoso até ficar conhecendo os caras, deixar esses caras entrar na sua casa, sabe? Então, dá um tempo pra você. A gente não tem que entrar numa relação e sair, entrar em outro, sair, entrar em outro, voltar pra outro, sair de outro e voltar. Não, isso é loucura. Dá um tempo pra você, dá um tempo para suas filhas. Que bom que elas estão no caminho certo, que elas foram para um caminho certo, elas estão casadas, estão felizes. Mas você também tem que ser feliz, Alice. Então, assim, se dê o valor pra isso, sabe? Não aceite nada, não aceite nenhuma esmola, não. Mas o cara, né, me buscou. Não, sabe? Pense sempre assim, eu sou a melhor. Eu tenho que ter um homem que faça tudo por mim, que me trate como uma rainha. Você não tem que aceitar a migalha, não. Né? O homem mão de vaca, você que tem que pagar pra ir na casa ver o homem, você que tem que fazer, você que é só venha a nós, o vosso reino nada. Então, amiga, começa a pensar nisso aí, tá bom? Bom, e o que eu falo pra vocês, gente, eu não acho que é homem que move a vida dos outros, sabe? Eu acho que é muito relacionamento aí, um atrás do outro, sai de um entre um sai de outro. Tipo assim, é uma carência afetiva muito grande, né? Então eu acho que vocês têm que aprender a se amar primeiro, não tem que ter carência afetiva nenhuma, a gente tem que aprender a ser feliz sozinha assim, porque aí a gente vai ser feliz ao lado do outro. Porque se o outro não cumprir com a expectativa que a gente não quer, pra que você quer esse homem na sua vida? Não é não? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!